Vamos lá, né, pessoal? Tudo bem? Então, iniciando mais uma aula nossa, agora com o assunto racionalização de denominadores, faz parte do assunto de raízes, a radiciação que a gente viu na aula anterior, certo? No nosso livro, lá do 9º ano, esse assunto não está abordado, mas existem questões de exercício sobre ele. Então, eu coloquei aqui um resumo para a gente entender ele e saber fazer a questão lá do exercício do livro, senão a gente vai ficar sem saber, tá bom? Então, vamos lá. Representando mais uma vez o professor Wilton, me chama Adeilton, e nós dois damos aulas no 9º ano A, o Wilton, e B, Adeilton, certo? Wilton e Wilton, os dois. Então, vamos lá. Racionalizar. O que é racionalizar denominador? Antes de mais nada, racionalizar denominador, a gente só vai fazer essa racionalização se existir fração. Se não tiver fração, não é racionalização, certo? Professor, o que é a fração mesmo que eu não lembro? Vamos lá. Númerozinho em cima, numerador, tracinho, número embaixo, denominador. Quando tem dois números, um sobre o outro. Aí, essa parte aí é racionalização de denominadores. Então, vamos lá. Racionalizar denominadores. A racionalização de denominadores é um procedimento cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional, ou seja, que tem uma raiz que não existe o valor dela exato, existe um valor aproximado, transformar esse denominador irracional em uma fração equivalente, ou seja, numa fração com valor menor ou com valor mais reduzido, digamos assim, com o denominador racional, agora que pode se extrair a raiz, certo? Então, ou seja, uma raiz que está na parte de baixo da fração, que ela não pode ficar ali, ela tem que ser transformada para que ela deixe de ser uma raiz impossível e possa ser uma raiz possível de se calcular, que seja exata, não dê número com vírgula. Então, vamos lá. Racionalizando uma fração. Para racionalizar uma fração, devemos seguir os seguintes passos. 3 passos apenas. Primeiro passo, encontrar o fator racionalizante. Professor, o que é o fator racionalizante? O fator racionalizante é justamente a raiz que nós queremos tirar da parte de baixo do denominador e colocar ela em cima no numerador. Se livrar dela, em resumo, certo? Então, encontrar o fator racionalizante do denominador, tal que elimine a raiz do denominador. Não pode ficar raiz de jeito nenhum na parte de baixo do denominador, de jeito nenhum. Depois disso, o que a gente vai fazer? Multiplicar o fator racionalizante no denominador e também no numerador da fração, nas duas partes, embaixo e cima, nos dois lugares. Terceira e última parte, vai dividir ou simplificar, se for possível, o coeficiente do numerador com o denominador da fração, se for possível. Se não for, parou a conta ali. Certo? Mas vai tirar a raiz de baixo, não pode ficar de jeito nenhum. Vamos lá. Aqui no slide de vocês, os exemplos aqui estão vazios. Eu vou copiar aqui no quadro agora, porque no slide não sai a partezinha da raiz. Então, eu vou copiar aqui agora para a gente conseguir entender e eu explicar para vocês numa boa, vocês conseguirem entender tranquilamente. Então, vamos lá. Aqui nós temos 30 sobre raiz quadrada do número 5. E aqui nós temos 5 raiz quadrada de 7 sobre 4 raiz quadrada de 10. Então, vamos lá. Lembra que eu falei no início que a racionalização só vai acontecer se existir fração? Então, beleza, tem fração, ó. Numerador, denominador, numerador, denominador. Lembram também que eu disse que tinha uma raiz no denominador, que era um número irracional, raiz quadrada de 5, ninguém sabe exatamente, vai ser um número com vírgula. 2, um monte de número depois da vírgula, sem fim. Raiz quadrada de 10 não existe exata, vai ser tipo 3, um monte de número depois da vírgula, não existe também exata. Então, são valores de raízes irracionais. Temos que transformar esses números em racionais. Como? Tirando ele da parte de baixo e colocando na parte de cima. Então, agora vamos executar. Lá nas regrinhas que a gente viu nos procedimentos, diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o fator racionalizante. E quem é o fator racionalizante? A raiz que nós queremos nos livrar dela, entre aspas, tirar ela da parte de baixo e colocar ela na parte de cima. É o que nós vamos fazer. Então, fator racionalizante, raiz de 5. Vou fazer isso, ó. Prolongo meu tracinho, ó. E coloco vezes e vezes. Vou multiplicar no numerador, a parte de cima, e no denominador, pelo fator racionalizante. Quem é ele? A raiz que eu quero que ela saia da parte de baixo. Então, vou colocar aqui a raiz embaixo e a raiz também na parte de cima. Professor,
que vai acontecer nesse primeiro exemplo? Nesse primeiro exemplo são casos, são 3 casos. O primeiro caso diz isso, ó, o denominador é um radical de índice 2. Então, se a gente parar para observar, aqui nesse lugarzinho, ó, que eu estou marcando aqui, não tem número no índice. Então, quando não tem número, é o número 2, invisível. Observe que aqui também, ó, nesse lugarzinho, ó, não tem número 2 invisível, certo? Então, toda vez que for número 2 invisível, a gente vai fazer nesse procedimento que eu vou fazer agora. Fator racionalizante, multiplica embaixo no denominador, multiplica em cima no numerador. Fator racionalizante é a raiz que nós queremos tirar lá de baixo. Então, o que a gente vai fazer agora? Isso, ó. Vou repetir aqui, 30 vezes 1 daqui, da frente vai dar o próprio 30 e repito a raiz quadrada do número 5. Mas embaixo eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5, então vai dar raiz, repito o vizinho só uma vez, e 5 vezes 5 vai dar 25. E agora, professor, acabou? Não. Aí a conta nossa conta, ela vai existir, ela vai funcionar sempre agora a partir da parte de baixo do denominador. O numerador, quase em todos os momentos, a gente vai só repetir, certo? Porque a nossa conta vai ser sempre na parte de baixo. Então, igual. Repetindo o numerador, 30 raiz de 5 sobre. Raiz quadrada de 25 vale 5. Mas aí agora a gente viu que esse número daqui, ó, o número 30, coeficiente, ele pode dividir, ó, para esse 5 daqui. Professor, mas esse 5 daqui da raiz não podia não? Não, porque ele está preso dentro da raiz e esse está solto, não tem raiz, são coisas diferentes. Esse está fora, esse está fora, então eles podem ser resolvidos. Então, vou dividir, posso dividir direto, ó, 30 dividido, que é tracinho de fração, por 5 vai dar 6. E repito a raiz de 5. Professor, continuou, para. Agora para. Por que para? Porque a gente não pode mais multiplicar, nem dividir, nem subtrair, nem somar, mais nada, só isso. Então, agora já racionalizamos e já finalizamos esse item A, certo? Então, racionalização. Toda vez que o índice for número 2, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar denominador e numerador pelo fator racionalizante. Quem é ele? A raiz que a gente quer tirar de baixo e colocar na parte de cima da fração. Embaixo não pode ficar raiz. Observem que aqui, ó, ela já não existia mais, certo? Segundo passo, multiplicou o fator racionalizante pelo numerador e pelo denominador. Terceiro passo, vai simplificar os coeficientes ou dividir. Então, aqui 30 pode dividir para 5? Pode, dividiu direto numa boa. Mas se não puder dividir, vê se pode simplificar. Professor, não pode dividir, não pode simplificar. Então, faz mais nada. Travou a conta aí, parou aí, acabou. Certo? E agora esse exemplo da letra B. 5 raiz de 7 sobre 4 raiz de 10. Nosso fator racionalizante, lembrem, não esqueçam, é a raiz que nós queremos tirar da parte de baixo e colocar na parte de cima da fração. Então, eu vou prolongar o tracinho de novo para fazer o fator racionalizante. Vezes, sempre vai multiplicar. Denominador, numerador. Fator racionalizante, raiz quadrada de 10. Índice 2, ó. Índice 2 faz desse jeito. Então, só a raiz de 10 embaixo e só a raiz de 10 em cima. Professor, esse 4 não? Não, porque o 4 não é uma raiz, o 4 já está fora da raiz, a gente só quer se livrar da raiz, certo? Então, aí o que a gente vai fazer agora? Mesmo procedimento que a gente fez no item A. 5 vezes 1 daqui da frente, ó, vai dar 5. E agora, professor, pode multiplicar esse 7 pelo 10? Pode, porque eles têm o mesmo índice, 2 e 2. Então, unifica em uma raiz só. 7 vezes 10 vai dar 70. Tracinho de fração. 4 vezes 1 da frente, ó, 4. E a raiz eu repito, vamos lá. 10 vezes 10 vai dar 100. E aí agora a gente vai continuar. Na parte de cima, lembra que eu disse? A parte de cima vai ficar só repetindo, porque a conta vai ficar sempre na parte de baixo, que é onde a gente queria racionalizar, tirar a raiz. Então, vou repetir a parte de cima, normal na boa. E embaixo eu vou fazer, ó, 4, repito, pontinho de vezes, raiz quadrada de 100 vale 10. Tirou a raiz, observaram? Nosso critério é o quê? Tirar a raiz do denominador, não pode ficar a raiz lá. Saiu a raiz. Acabou aí? Não, porque tem uma multiplicação para fazer ali embaixo, então bora continuar. Então, repete o 5, que multiplica a raiz de 70 sobre 4 vezes 10 dá 40. Acabou aí? Não, porque a gente observou que os coeficientes, ó, 5 que está fora da raiz
e 40, que já não tem raiz, eles não podem ser divididos, porque o número de cima não pode dividir para o de baixo, que é menor. Mas eles podem ser simplificados e reduzidos. Então, a gente vai simplificar, ó, esse e esse por 5, que pode dividir por 5, e por 5, que pode dividir por 5. Vai restar para a gente, 5 dividido para 5 vai dar 1 raiz de 70. Mas vem a pergunta, professor, preciso colocar o número 1 aqui na frente? Não, porque quando não tem número na frente é 1 invisível, certo? E agora embaixo, 40 dividido para 5 dá 8. Professor, não podia simplificar o 70 com 8, não? Não, porque o 70 está preso dentro da raiz, ele é número irracional. E o 8 está fora da raiz, ele não é racional, certo? Então aqui são conjuntos diferentes, irracional e outro conjunto qualquer que não é racional, ou natural, ou inteiro, ou real, certo? Ou racional, não irracional. Então aí agora, ó, finalizamos, travou nossa conta, finalizamos aqui e concluímos a questão, certo? Bem simples. Essa maneira a gente só faz quando for um índice 2. Índice é o númerozinho que fica aqui em cima nessa partezinha da raiz, ó. Nesse caso nosso não tem número no índice, é o índice 2, certo? Tem mais dois casos. Segundo caso é um pouquinho diferente desse, terceiro caso é um pouquinho diferente desse, mas sempre vai usar fator racionalizante, certo? Vamos lá no segundo caso. Segundo caso. Segundo caso, deixa eu copiar também os exemplos que faltaram para que a gente faça eles. Uma boa. A gente tem os seguintes exemplos, ó. 9 sobre raiz oitava do número 5. E outro exemplo, 7 sobre raiz quinta de 2 elevado a 3. Professor, e agora? Agora, pessoal, segundo caso, ele já mudou um pouquinho de critério de resolução. Pouca coisa, mas mudou. Observem. Segundo caso, o denominador é um radical com índice diferente de 2. Então, se a gente parar para observar, o índice agora não é mais aquele 2, ó. Mudou. Aqui é 8 e aqui agora é 5. Professor, pode vir qualquer número? Pode, que não seja 2. Pode ser 3, 4, 5, 6, qualquer número que vier. Qual é o critério agora? Completar. Completar os expoentes dos radicandos para poder torná-los iguais aos índices. Professor, não lembro mais não o que é radicando não. Então, vamos lá. A gente tem esses termos daqui da radiciação, ó, só para recapitular, certo? Ó. A gente tem esses termos aqui. Esse que está aqui dentro se chama radicando. Só para recapitular, que a gente já viu na aula anterior. Lembram do assunto de radiciação? Esse daqui se chama índice. E esse outro termo daqui, ele se chama raiz. Então, o que a gente vai ter que fazer? Aqui no radicando, a gente vai ter que completar o expoente dele para o expoente ficar igualzinho ao número que vai estar lá no índice. Professor, mas esse não tem. Mas ali tem. Então, ou seja, a gente vai aproveitar o que tem e vai só completar para ficar igual. Então, fator racionalizante, vamos lá. Vezes, prolonguei o tracinho, fator racionalizante. Raiz oitava. 5. Mas tem um detalhe. Se eu tenho 8, eu preciso de quantos aqui dentro desse daqui, que é o fator racionalizante, para ficar com 8? Aqui eu já tenho, ó, um invisível, perceberam? Se eu tenho 1, para virar 8 eu preciso de 7. Porque, ó, 7 mais 1 vai dar 8. Então, o fator racionalizante vai ser o número que a gente vai completar, ó, para dar igual ao índice anterior. Então, o fator racionalizante sobe também com 7 para cá. Lembra que o fator racionalizante vai ser embaixo e em cima ao mesmo valor igualzinho. Não pode mudar de jeito nenhum, jamais. Certo? O que eu vou fazer agora? O de cima, como eu disse ainda há pouco, a gente só repete. Por quê, professor? Porque a gente não tem que calcular lá nele. O cálculo agora é só na parte de baixo. Então, vou repetir a raiz oitava, que está igualzinho, ó. Raiz oitava. Vou repetir o 5, que é o radicando, e vou somar. Somar quem, professor? A gente vai somar agora os expoentes para poder dar igual a o índice anterior. Então, expoente desse, ó, 1. Expoente desse, ó, 7. Somando os dois, a gente vai ter quanto? 8. E aí agora, professor, a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai repetir a parte de cima de novo. Por quê? Lembram o que eu disse? Na parte de cima, a gente vai ficar só repetindo, ela não é calculada. A parte de baixo pode ser calculada. Aí a gente aprendeu no assunto de radiciação
antes do início da pandemia, nas aulas presenciais. Não sei se vocês lembram, mas a gente estudou isso, ó. A gente fazia o quê? Esse número que está aqui no expoente, vai ser, ó, dividido para o que está aqui no índice, para poder tirar o radicando de dentro da raiz. Então, 8 pode dividir para 8? Pode, vai dar 1. Então, 5, ó, saiu de dentro da raiz. E aqui ia ficar 1. Precisa botar 1 no expoente? De jeito nenhum. Porque 5 vai dar 1, vai ser o 5 só uma vez, então é ele próprio. Professor, e aí? Continua? Não, concluímos. Por que concluímos? Vamos entender. Porque o 5, o 9, que é o coeficiente, ó, não posso dividir nem simplificar com esse 5. Eles não têm nada em comum. Mas esse 5, professor, não pode com esse não? Não, porque esse 5 daqui, ele está dentro da raiz. E esse está fora. Então, ou seja, travou a conta, não dá para fazer mais nada. Parou ali, certo? Temos que lembrar o quê? Que esse caso aqui da racionalização, ele pede para a gente, ó, completar. Temos que gravar essa informação. Completar o expoente, certo? Para igualar ao índice. Gravou essa informação, não erra mais nunca essa questão, esse caso daí, certo? Segundo exemplo, para a gente frisar melhor esse assunto. Segundo exemplo, a gente tem aqui, ó, 7 sobre raiz quinta de 2 elevado a 3. Professor, esse já veio com expoente visível? Foi. Esse também veio, só que era o número 1. O número 1 não se coloca, certo? Não é obrigatório, é opcional. Então, a gente vai repetir, ó, tudo que a gente tem. Repetir, não. Prolongar o traço, vezes, fator racionalizante, raiz quinta, 2 e 2. Lembram que eu disse que a gente tem que completar o expoente para ficar igual ao índice. Então, quem é o expoente aqui, ó? 3. Ele precisa de quanto para poder ficar igual a esse índice? Ele precisa de 2, porque 3 mais 2 vai dar 5. Então, completei com 2, certo? Fator racionalizante. Em cima, numerador, e embaixo, denominador. A mesma coisa. Aí, em cima, o que eu vou fazer? Eu vou repetir, ó. 7, raiz quinta, 2 elevado a 2. Repito. Professor, se eu quisesse calcular essa potência, 2 elevado a 2, 2 vezes 2, para botar ali 4, podia colocar? Pode. E nessa de cima, eu podia fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes? Pode, mas vai dar um número bem alto, a gente vai ficar desgastado e é desnecessário fazer cálculo com um número enorme que não vai levar em nada. Vai só enfeitar a conta, então deixa do jeito que está lá. Aqui agora, a gente vai repetir a raiz quinta, e aí repete o 2, e somando os expoentes, né, ó, para dar igual ao índice. Então, expoente 3, ó, expoente 2. Somando os 2, a gente vai ter, ó, 5. E aí agora o que a gente faz para poder tirar a raiz, que ainda não tirou da parte de baixo? Tem que tirar a raiz de baixo, não tirou ainda. Repete o de cima. O de cima a gente não tem nada para fazer nele, só vai ficar repetindo. Lembra que eu disse? E embaixo. Embaixo agora, ó, esse daqui, que é o expoente, eu vou fazer o que com esse que é o índice? Dividir. Se puder dividir, então, radicando, 2 sai da raiz. Então, 2 saiu e 5 dividido por 5 dá 1, que não precisa colocar. Professor, podia dividir o 7 pelo 2 para poder ficar 3,5? Não, porque nesse assunto de racionalização não faz número decimal, só número com fração, número inteiro, sem vírgula, certo? Então, a nossa resposta final, ó, concluída, e finalizamos esse segundo caso, certo? Lembrando, segundo caso, temos que completar o expoente para poder igualar ele ao índice. Esse é o segredo desse caso. Gravou esse segredo, faz toda a questão desse tipo daí, não erra nunca na vida, certo?